Marcos 10, 35 a 45. Nós estamos na segunda mensagem da série sobre sermos uma igreja salutar, uma igreja que resiste à cultura de abuso, a dinâmicas abusivas em sua cultura mesmo, na sua forma, na sua vivência, na maneira de ser igreja. E eu quero falar com vocês hoje sobre poder e autoridade, que é o que está a respeito desse texto que nós vamos ler. Então vamos lá, Marcos 10, versículo 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram até Jesus. Mestre, disseram eles, queremos que o Senhor nos conceda tudo o que lhe pedirmos. O que querem que eu faça por vocês? Perguntou-lhe Jesus. Conceda-nos, disseram eles, que quando o Senhor estiver em toda a sua glória, um de nós se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo, respondeu Jesus. Podem beber do cálice que vou beber? Podem receber do batismo que vou receber? Sim, responderam eles, podemos. Bem, disse Jesus, vocês beberão o cálice que eu bebo, vão receber o batismo que eu recebo. Mas quanto a quem se sentará à minha direita e à minha esquerda, isso não é comigo. Os lugares já foram determinados. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou para si e disse, vocês sabem que como era nas nações pagãs. Pensem como os chamados soberanos agem. Eles dominam seus súditos. Os superiores e poderosos mandam no restante do mundo. Mas não deve ser assim com vocês. Quem quiser ser grande entre vocês deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Vocês não enxergam? O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para ser servo, o servo, e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, de amor e graça, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra. Que o Senhor fale com todos e com cada um de nós, que apesar de mim a Tua mensagem seja entendida e que o Teu Espírito Santo produza fruto nos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Dia desses eu estava no carro com a Annelise e muitos de vocês sabem que ela está levantando a mão. Muitos de vocês sabem que ela está numa campanha, né, para eu, o irmão e uma irmãzinha, né? Ela está nessa campanha tem algum tempo já. E o Juliano está apoiando. E essa campanha ela é diária, constante, há alguns bons meses já está rolando. E um dia desses ela falou assim para mim, falou, pai, eu quero ter minha irmãzinha ou meu irmãozinho logo. Eu falei, filha, por que tanta pressa? Aí ela disse o seguinte, porque eu vou ser a irmã mais velha. E sendo a irmã mais velha, eu vou poder mandar nele ou nela. Eu falei, Quem te contou isso? Não, é assim, papai, os irmãos mais velhos mandam os irmãos mais novos. Fiquei pensando naquilo, né? Eu expliquei, expliquei para ela que não era assim, né? A autoridade da casa dos pais, né? Mas eu fiquei pensando naquilo e você já reparou que a nossa noção de autoridade ela é distorcida desde a infância? Desde muito pequeno nós entendemos o exercício da autoridade de uma forma muito equivocada.
que é essa ideia de eu conseguir convencer o outro, ou, aliás, dominar o outro para que o outro faça aquilo que eu quero que seja feito, com o objetivo de que aquilo que o outro faz para atender às minhas demandas satisfaça as minhas vontades. Quando na verdade o modelo de Jesus é um modelo completamente distante dessa noção. Isso nos acompanha desde cedo. Desde cedo nós queremos mandar, dominar, exercer autoridade. Isso nos acompanha. Se isso nos acompanha desde cedo, evidentemente, isso não é algo que está fora do nosso contexto religioso. Se uma criança deseja ter alguém para mandar, você já imaginou que pode fazer um pastor adulto? Não, são riscos maiores, né? Quem imagina que a Anelise ia pedir para o irmão fazer, né? Pega água para mim, guarda as minhas bonecas. Mas o que alguém imbuído de uma autoridade religiosa pode fazer? De tal forma que isso possa traumatizar, ou pior ainda, de tal forma que isso faça um dos pequeninos tropeçarem. Porque o texto bíblico não nos alerta que ai daqueles que fazem um dos pequeninos tropeçarem. Então, o abuso religioso, uma autoridade exercida de forma autoritária, ela gera traumas, ela interrompe processos, caminhos e por vezes vida. Enquanto eu passei a semana me preparando para essa mensagem, eu me lembrei de uma história minha. Eu vivi cultura abusiva dentro da igreja, e reproduzi essa cultura abusiva também. Alguém já disse que o lugar em que você trabalha, o lugar em que você congrega, tem grande potencial de mudar a sua identidade aos poucos. Pouco a pouco nós vamos nos adaptando, nos ambientando e nos transformando a noção e lógica operante do lugar onde estamos. Isso acontece. O problema é quando nós estamos num lugar marcado por uma cultura abusiva, que aí você reproduz o quê? Abuso. E aí eu me lembrei de uma história, eu tinha, 21 anos, 22 talvez, 20, 22, já exercendo liderança na igreja, achando aquilo maravilhoso, que você fica em destaque, em evidência, né, Guto? O microfone é uma ferramenta de poder, não é? E eu me lembro de um jovem que me procurou, e esse jovem, ele queria ser discipulado. E naquela experiência do discipulado, ele contou para mim sobre algo que ele queria lutar. Ele queria lutar com a sexualidade dele, com a noção de sexualidade dele. Ele queria lutar com aquilo. E aí eu falei, não, papai, vamos lutar junto. Vou lutar com você. Você quer lutar? Vamos lutar. É isso que você quer? Então vamos lutar. Reproduzir abuso com aquele jovem. Controle, autoritarismo, força, violência. Eu lembro que em uma das situações eu queria convencê-lo a não ir para outro país, porque ele tinha recebido uma bolsa de estudos e ele deveria ir para esse outro país para se aperfeiçoar na sua profissão. E eu quis controlar a decisão dele. Aliás, eu quis decidir por ele. Eu disse, você não vai. Você não vai. Olha, eu, com alto dos meus 21 anos, achando que podia determinar o que alguém deve ou não deve fazer, né? Por quê? Absolvi uma cultura. Graças a Deus aquele rapaz não me ouviu e foi.
Porque enquanto eu estava preocupado, ocupado em arrancar aquilo que eu considerava ser um cisco no olho do meu irmão, eu não enxergava a trava que estava diante de mim, que era a minha violência, que era o meu autoritarismo. Eu queria convencê-lo de que aquilo não deveria ser feito por ele. Onde já se viu? Você vai pecar, você vai sair dos caminhos do Senhor. Mas e a vida desse jovem? Será que eu consigo dominar alguém a permanecer nos caminhos do Senhor? Será que o pastor tem esse poder de determinar quem permanece e quem não permanece com o Senhor? Quem consegue manter uma vida santa e quem não consegue manter uma vida santa? Já pedi perdão para esse jovem. Quando eu entendi que aquilo era uma relação abusiva, autoritária, quando eu entendi que aquilo estava me colocando na posição de querer definir o que o outro deve fazer, baseado na minha leitura do que é bom, do que é correto, do que é certo, da minha interpretação sobre Deus e sobre o Evangelho, sobre Jesus, querendo impor, obrigá-lo, forçá-lo. Quando eu entendi isso, eu pedi perdão. Escrevi para ele e falei: eu errei com você, eu fui autoritário com você, me perdoa. Que bom que você não me ouviu. Hoje ele é um dos melhores da carreira dele. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos os discípulos afoitos, desejosos em atingir um tipo de privilégio. Não é? Tiago e João chegam para Jesus e dizem: olha, mestre, nós queremos um lugar de honra nesse teu ministério. Então, quando o Senhor chegar nesse momento da glória, do reinado, conceda a nós esse privilégio de estarmos um à sua direita e outro à sua esquerda. Sabe o que é curioso nessa história? Pouco tempo depois, você lendo os evangelhos, você vai ver que tinha dois homens, uma à direita e uma à esquerda de Jesus. Lembra disso? Quem eram esses homens? Outros crucificados, né? Então Jesus diz a eles: olha, você quer mesmo, você acha mesmo que você pode beber do cálice que eu vou beber? Você pode participar do batismo que eu vou participar? Cruz, morte. É isso mesmo? Você acha mesmo que você está pronto para viver isso? O que eles estavam imaginando sobre uma vida de sucesso, projeção pessoal. Eles olhavam para o ministério de Jesus como um plano de carreira. Quero ser o que está do lado direito, do lado esquerdo. Eu quero estar em evidência, eu quero estar em destaque. Eu quero ser notado. E igrejas por todo esse Brasil executam esse tipo de cultura em que o destaque, na verdade, é pretexto para o abuso, em que a evidência, na verdade, é uma ferramenta de violência. E aí nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a relação de Jesus com os discípulos e percebemos que há um novo modelo, há uma nova forma de enxergar e de ser discípulo, de enxergar o outro e de ser discípulo, de exercer a autoridade dada por Jesus e de se submeter à autoridade. Já ouviu? Não sei, né? Mas aqui, a maioria que está há muito tempo, o Cacau é um amor. Aliás, a primeira pergunta que eu fiz para o Cacau quando eu saí com ele para a gente conversar sobre possibilidades de eu e minha família virmos para essa igreja foi o seguinte: que tipo de cultura você está plantando na sua igreja? E ele não sabia, mas antes de falar com ele eu tinha conversado com a Fernanda. Eu falei: Fer, que tipo de cultura de igreja nós queremos? E a palavra que saiu em casa foi: nós queremos uma igreja saudável. Aí fui falar com a Cacau.
cultura você está plantando para a sua igreja? Ele falou, rapaz, tem algo no meu coração, eu quero que a minha igreja seja uma igreja saudável. E ele usou esse termo da nossa série, sermos uma igreja saudável. Eu quero que a nossa igreja produza saúde. Aí pronto, decidi ali, né? Vamos para lá, né? Porque é isso que eu quero viver com a minha família. E essa saúde, ela é uma resposta a toda uma cultura violenta que se estabelece, que se predomina. E não pense você que igrejas abusivas são apenas as igrejas neopentecostais, as igrejas da parede preta. Tem igreja batista, tem igreja presbiteriana, tem igreja metodista, tem da parede preta, tem de todo tipo. Porque não é a denominação, é a cultura que se estabelece por meio de um líder que violenta, que fragiliza, que impossibilita o exercício da fé saudável. E aí nós chegamos nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo, ou que eu percebi nesse texto, nos versículos de 35 ao 40, é que a manutenção do poder gera desejos nocivamente egoístas. Presta atenção nisso. A manutenção do poder gera desejos nocivamente egoístas. O comentarista vai dizer que o Tiago e o João estavam pedindo para si apenas. E lembram que Tiago depois escreve que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios desejos, para a nossa própria satisfação. Pedimos mal. Pedimos de maneira egoísta. Pedimos de maneira a desejar sermos satisfeitos no nosso ego. Eles queriam um holofote, eles queriam destaque, eles achavam de fato que ser discípulo de Jesus era uma carreira de sucesso. Aliás, muita gente acha isso até hoje, né? Muita gente enxerga a caminhada com Jesus como uma caminhada para o sucesso, para a prosperidade, para ser rico, para enriquecer. Então Jesus e ser discípulo de Jesus é como se fosse condição, como se fosse exatamente o resultado disso, você ser alguém próspero, rico, de destaque, famoso. De certa maneira eles pensavam isso, e não pense você, porque o texto vai dizer que os outros discípulos ficaram indignados, revoltados, ficaram bravos. Ô Tiago, irmão, que papo é esse, cara? E nós? Você não quer ficar à direita ou à esquerda? A gente vai sentar onde nesse rolê? Qual vai ser o nosso destaque? Qual vai ser a nossa evidência? Que holofote vai estar virado para mim? Só vocês? A indignação deles não era porque eles ficaram ofendidos pelo fato dos discípulos quererem destaque e não terem compreendido a real ótica do Evangelho. Não, a indignação deles é porque eles também queriam aquele lugar de destaque. E alguém pediu primeiro. Então, pensou se Jesus dá para eles e deixa de fora? Então, o poder, ele gera esses desejos egoístas, prepotentes. Essa ideia de que eu posso, o que é que eu posso subtrair da minha relação com o outro? Então eu sou amigo do Marquinhos e a minha relação com o Marquinhos é uma relação em que eu olho para ele e vejo o que é que eu posso subtrair dele, o que é que ele tem para me oferecer. E aí, na minha posição de alguém que tem o poder do microfone, começo a exercer um tipo de relação abusiva, autoritária, porque eu estou querendo, na verdade, é me satisfazer. Desejo egoísta. Desejo egoísta. No entanto, aliás, paralelamente a isso, nós também aprendemos nesse texto que quem busca dominar os outros
não está a serviço de Jesus. Guardem isso no coração de vocês. Quem busca dominar os outros não está a serviço de Jesus. Versículos 42 e 43. Jesus está dizendo: olha, entre os gentios, entre os governadores desse tempo, entre aqueles que exercem autoridade, eles dominam, eles impõem o seu poder. Mas isso não deve acontecer com vocês. O modelo de liderança que eu vim implementar, o modelo de pastoreio, de discipulado, de vida comunitária que eu quero ensinar a vocês, não é essa de dominação. Porque no contexto que nós vivemos, na nossa sociedade, a dominação é exercida de forma violenta pelo dinheiro, mas não só pelo dinheiro, mas pela força bruta mesmo. Só que muita gente exerce esse autoritarismo convencido de que está a serviço de Jesus. Quando eu quis dominar aquele jovem lá nos meus 20 e poucos anos, eu tinha certeza que eu estava a serviço de Jesus. Tinha convicção de que eu estava servindo Jesus. O problema é que eu estava fazendo aquilo do jeito errado, ferindo. E exercer domínio sobre o outro não produz paz, não produz justiça, não produz amor. E o nosso chamado como discípulos e discípulas de Jesus é passarmos por esse mundo tocando as pessoas em paz, justiça e amor, evidenciando a justiça do reino de Deus, sendo um sinal do amor presente nesse reino. Agora, pela dominação, eu não consigo chegar nesse momento de paz. Pela dominação, eu não consigo ser um agente da justiça de Deus, porque eu estou agindo de forma injusta sobre o outro. Então eu aprendi que eu não devo decidir por ninguém. Já dá um trabalho decidir por mim. Lembra do que o Cacau disse semana passada? As pessoas perguntam de fato para nós pastores, né? Pastor, eu devo sair do meu trabalho? Eu devo me casar com essa pessoa? Eu devo... né? Ele falou que não é RH, né? Eu também não. Nós não somos. Agora, qual é a nossa função? De que forma nós exercemos o nosso dom? Apontando o que da sua decisão, ou como a sua decisão, seja ela qual for, pode ser feita de forma a que comunique o Evangelho de Cristo. Como eu decido aquilo que eu preciso decidir para comunicar o Evangelho de Cristo, para testemunhar da graça de Deus, para anunciar a justiça do reino de Deus, para ser um agente do amor desse reino. Então há um caminho para nós. Há um caminho para quem quer viver uma cultura salutar, saudável. Entenda uma coisa: poder e bondade não são amigos muito chegados. Poder e bondade não são amigos muito chegados. Essa semana eu assisti a entrevista feita pelo Marcelo Castro no programa da TV Cultura, Provoca. Ele entrevistava um cara que foi um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum. Todo mundo aqui já deve ter assistido algum momento do Castelo Rá-Tim-Bum. Menos o Guto é mais antigo do que...
E aí, em uma das falas, né, esse sujeito, já um senhor de 90 anos, foi perguntado por Taz, né, qual foi seu maior deslize? Qual foi seu maior erro da sua carreira? A resposta dele foi: o poder. O poder. Ele disse: o poder é embriagador. O poder é um entorpecente. Embriaga, escraviza, vicia e nos faz imaginar que ao exercermos poder de forma autoritária, dominação do outro, estamos a serviço de Jesus, mas nós não estamos, porque o texto continua dizendo: não deve ser assim entre vocês. Quem quiser ser grande, quem quiser ter holofotes para si, quem quiser ser o maior no reino de Deus, sirva todos. Quem quiser ter destaque, quem quiser ser reconhecido como discípulo, pega uma toalha, amarra na cintura, uma bacia e um jarro de água e vai lavar o pé dos outros. Uma vez eu fiz isso numa igreja, deu trabalho. Nossa, deu uma banda. Pregar esse texto e no final, minha sogra maravilhosa preparou as toalhas e as bacias e coisa boa para lavar o pé dos outros ali. Eu saí lavando o pé. O pastor ficou bravo, o Ivers, o pastor ficou uma fera. Há uma noção equivocada do que é ser discípulo de Jesus e do que é exercer a autoridade que Ele deu a nós. Deixa eu te contar uma coisa: você recebeu a autoridade de Jesus, mas essa autoridade deve ser exercida em amor e bondade. Em amor e bondade. Terceira lição desse texto para nós é que a autoridade de Jesus se materializa em amor e serviço. A autoridade de Jesus se materializa em amor e serviço. Versículos 44 e 45. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Vocês não enxergam? O Filho do Homem não veio para ser servido, veio ser o servo e dar a vida em resgate de muitos. Como é que nós exercemos autoridade como discípulos de Jesus? Porque lembre, a autoridade não é do pastor, do ministro de louvor, do bispo, do apóstolo, do papa. A autoridade é de todo crente. Você é discípulo. Você é discípulo de Jesus, você recebeu autoridade para quê? Para comunicar as boas novas do reino de Deus, para orar pelas pessoas. Se tiver demônio, expulsa o demônio. Se tiver gente doente, ora para que a pessoa seja curada. Essa é a autoridade que todos nós recebemos. Pastoreio é um dom. Pastorear é um dom. E ao olharmos para Jesus, nós percebemos uma forma salutar de exercer esse dom, que é o serviço. Quero servir à mesa, que é de fato lavar os pés, que é de fato pôr a toalha na cintura e lavar os pés uns dos outros em amor, que é identificar no outro alguém que precisa ser amado por Jesus e que pode ser amado por Jesus através da minha vida, que pode receber uma porção da graça de Deus através das nossas vidas. Amor e serviço. Essa é o verdadeiro uso da autoridade.
Poder e bondade não são amigos chegados. Não são. Então nós vivemos a nossa identidade como igreja e nós almejamos isso, nós oramos por isso, nós conversamos sobre isso. Inclusive, quando eu conversei com o Cacau sobre essa série, ele me falou o seguinte, falou, olha, a gente precisa se antecipar. Eu falei, precisamos nos antecipar. Ele falou, a gente precisa criar um canal em que as pessoas possam recorrer a alguém para falar. O pastor passou do ponto, o pregador passou do ponto, o líder passou do ponto. Para quem eles procuram? Então a gente tem orado e pensado sobre isso. Porque a nossa igreja, eu considero a nossa igreja uma igreja saudável e salutar. Só que nós precisamos nos anteciparmos, né? Porque já diz o ditado popular que prevenir é melhor do que remediar. Então, nessa intenção, nesse desejo de prevenir o abuso, o caos, a violência, a opressão, nós identificamos primeiro que nós precisamos seguir a Jesus de forma servidora e amorosa. E para concluir tudo isso, imagina só o que seria das nossas igrejas se, ao invés do domínio, fosse exercido o cuidado amoroso. Imagina só se, ao invés dessa noção de dominação, de autoritarismo, de buscar inserir no outro a minha própria vontade e consciência, de buscar decidir pelo outro, se ao invés de tudo isso, desse exercício do domínio, agíssemos com cuidado amoroso, será que nós teríamos essa epidemia de abuso espiritual que nós estamos vivendo? Vocês sabem, eu sou jornalista também. Toda semana eu entrevisto pessoas vítimas de abuso espiritual. Várias pessoas por semana. E a história é sempre a mesma. Domínio, força violenta. Por que nós não trocamos isso por cuidado amoroso? Que é o caminho de Jesus para nós como igreja. Por que ao invés do poder, do autoritarismo, de buscar mandar no outro, decidir pelo outro, nós não exercemos um serviço amoroso, generoso? Você já imaginou quais seriam as diferenças dos resultados, dos cenários, se ao invés de domínio e poder fosse amor e serviço, fosse cuidado e serviço? Penso que essa seja talvez a nossa missão também. Comunicarmos o reino de Deus, anunciarmos as boas novas desse reino, libertarmos quem está preso, curarmos quem está doente, consolar os que estão em pranto, anunciando que vem o grande dia do Senhor, mas de forma cuidadosa e servidora, porque Jesus, ele nos disse que quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, sirva todos os outros. Então não é pelo uso da força, aliás, diz o texto, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. É assim que nós não apenas alcançamos os perdidos, mas é assim também que nós não fazemos aqueles que foram alcançados se perderem. Entenda isso. A igreja, ela se ocupa demais, ela deve se ocupar mesmo em alcançar os perdidos,
Mas muitas vezes nós nos esquecemos de não transformar em perdido quem já foi alcançado. Viver e liderar e ser igreja de forma violenta e abusiva faz com que pessoas que foram alcançadas se percam. Então temos como missão trocarmos o poder pelo cuidado, o domínio pelo serviço, e sinalizarmos o reino de Deus como aqueles que servem, amam, cuidam e amparam todos aqueles que precisam ser amparados. Amém? Deus nosso Pai, essa é a Tua palavra para nós nessa manhã. A minha oração, Jesus, é de que ela produza fruto em mim, produza fruto nos nossos irmãos. Que nós sejamos mensageiros do Teu reino, mas que nós saibamos fazer isso como o Senhor, cuidando, amando, servindo. Que nós sejamos comprometidos com a pregação do Seu Evangelho, com o discipulado de todos nós, uns dos outros, mas que nós não venhamos exercer autoridade de forma dominadora, como acontece em nossos tempos, como são com os pagãos. Nos salva de repetirmos os erros dos pagãos. Que a autoridade vivida por todo crente, cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, seja uma autoridade que reconhece em Jesus o grande servo, que não buscou para si glória, honra, evidência, destaque, que não buscou dominar para si ninguém, mas que trouxe a todos uma boa notícia. Que nós consigamos, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que nós consigamos, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, reproduzirmos aquilo que Jesus veio nos ensinar. Para a honra, glória do nome de Jesus e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Bom domingo. Sirva, cuide, ame. Que o nosso Mestre espere isso de nós. Deus te abençoe.